Quero saudar a todos os queridos irmãos e irmãs que estão conectados conosco. Obrigado por você estar aí para adorar ao Senhor conosco, para receber a palavra, para orar. Eu creio que o Senhor, que é fiel e poderoso, há de estender a sua mão e há de abençoar a sua vida. Que o seu coração esteja receptivo para que aquilo que Deus tem para você hoje, Ele possa lhe conceder. Eu gostaria de orar e convido você para também entrar na presença do Senhor nesse tempo de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais esse momento que o Senhor nos proporciona, de podermos estar diante do Senhor, adorar o Teu santo nome, podermos receber a palavra, estar, ó Deus, unidos ao Senhor pela fé, apresentando ao Senhor as nossas vidas, as nossas circunstâncias, as nossas necessidades. Obrigado, porque a palavra diz que o Senhor é um Deus sempre atento e um Deus sempre pronto para estender a mão e abençoar aqueles que a Ele se achegam. Por isso, Deus, toma conta, move, meu Deus, de uma maneira muito especial durante esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Se ao teu lado estou,
Eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. E sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. E sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, e nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. E sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, e nada irá nos separar. E o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E o véu rasgou, o caminho abriu,
quero convidar você a abrir a palavra, o aplicativo da Bíblia, para nós lermos um texto que está na primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 7 até 11, onde nós temos o seguinte registro: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Queridos, eu creio que muitos são os desafios de um cristão. Mas este desafio de amar o próximo é um dos mais desafiadores e um dos mais importantes. Se nós olharmos ao redor, nós vemos corações cheios de ira, cheios de rancor, cheios de mágoa, cheios de ressentimentos, cheios de ódio, porque os relacionamentos cada vez mais se estremecem, cada vez mais pessoas têm dificuldade de aplicar os princípios da palavra de Deus para poder vencer todos esses sentimentos pecaminosos e contrários e manifestar e viver o verdadeiro amor, que é o grande ensinamento do Senhor na sua palavra. Por isso, por causa da importância e da dificuldade até de se amar, é que a palavra de Deus fala tanto sobre esse assunto. Se a gente folhear as Escrituras, a gente vai encontrar textos nos desafiando e nos ensinando ao verdadeiro amor nos mais variados livros. Por quê? Porque é, com certeza, uma prática, um mandamento essencial para o nosso relacionamento com o nosso Deus. E aqui no nosso texto a gente sabe que João é o grande apóstolo do amor. Ele fala muito mesmo sobre esse tema, e essa primeira carta de João, ela é repleta de ensinamentos, de orientações e de desafios com respeito a esse tema tão importante. E aqui no texto que eu li a vocês, João está abordando esse tema, e no versículo 7 ele diz: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Então, aqui João está dizendo que ele está apresentando um mandamento antigo. Antigo no sentido de que já na lei mosaica a gente encontrava este mandamento. Desde o Antigo Testamento, quando Deus entregou a lei a Moisés, o mandamento do amor sempre foi um mandamento extremamente importante, porque ele trata de um relacionamento de paz entre as pessoas. Mas, pelos intérpretes, pelos estudiosos, de fato, o que João está dizendo aqui é, ele está se referindo ao mandamento dado por Jesus quando ele estava reunido com os seus discípulos um pouquinho antes da sua morte. E esse mandamento está registrado no Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, onde lemos: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão
que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Esse mandamento fora dado pelo Senhor Jesus. Agora, quando João escreve a sua carta, já se haviam passado muitos anos, a igreja já estava estabelecida, ela já estava se espalhando pelo mundo inteiro, e é claro, aquele ensinamento, aquele mandamento liberado por Jesus, ele foi sendo ensinado na medida em que pessoas se convertiam, em que igrejas eram estabelecidas. Então, nesse sentido, já é um mandamento antigo, um mandamento liberado há um tempo atrás e que era, com certeza, um dos temas mais importantes e mais ensinados às pessoas que se achegavam ao Evangelho. Então, por isso, as palavras de Jesus, elas são muito importantes. E João diz que é um mandamento antigo. E ele diz, esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Então, foi uma palavra que foi liberada, que as pessoas ouviram e que agora estava sendo multiplicada em todos os lugares, porque uma das características essenciais de uma pessoa que tem compromisso real com o Senhor Jesus é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. E é claro, amar os irmãos está ainda num nível mais elevado, porque significa amar aquelas pessoas com as quais eu me relaciono dentro do corpo, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, é um mandamento extremamente importante e que João aqui, no versículo 7, chama de um mandamento antigo, já muito conhecido, muito compartilhado, e para nós, é claro, é muito mais antigo ainda. Por quê? Porque durante séculos esse mandamento foi ensinado. Hoje ele continua sendo ensinado, porque ele continua tendo o mesmo valor, a mesma importância, e é necessário que aqueles que se professam filhos de Deus não só entendam a importância de amar, mas se esmerem de todo o coração a de fato colocar em prática esse ensinamento, este mandamento liberado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas João vai adiante, e no versículo 8 ele diz, por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Agora, interessante a colocação do apóstolo, ele diz que ele estava dando o mandamento antigo, mas aqui ele diz, por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Por que novo? Porque na medida em que pessoas se convertem ao Senhor Jesus Cristo, esse ensinamento, ele se torna um dos ensinamentos, eu diria assim, primordiais, prioritários a serem ministrados a essas pessoas que vão chegando a Jesus. Por outro lado, quando alguém se converte ao Senhor Jesus, ele recebe o Espírito Santo, porque Paulo ensina aos Coríntios que ninguém pode dizer que Jesus é seu Senhor se o Espírito de Deus não habitar nele. E quando o Espírito habita em alguém, entre outras coisas, o Espírito começa o quê? Começa a desenvolver o fruto do Espírito, conforme ensinado em Gálatas, no capítulo 5, de 19 a 21. E o primeiro aspecto do fruto do Espírito que nós temos no texto de Gálatas 5:19 é o amor. Então, o Espírito Santo, ele começa o quê? Ele começa a plantar no coração das pessoas, ou ao menos desafiar as pessoas a realmente entenderem esse verdadeiro amor e colocá-lo em prática em seus relacionamentos. Então, é um aspecto muito importante. O novo é novo porque começa a ser um desafio para as pessoas convertidas. Certamente é um tremendo desafio às pessoas convertidas. Vêm a Jesus e muitas delas, elas vêm de fato com o seu coração cheio de rancor, cheio de amarguras, cheio de ressentimentos, experiências ruins nos relacionamentos, ódio,
e agora, de repente, o Espírito vem sobre elas, a palavra lhes é ministrada, portanto, o novo começa a chegar nas suas vidas, para que entendam como Deus quer que vivam e, de fato, se posicionem para que possam vencer aquelas práticas antigas, possam desvencilhar-se de todas aquelas amarras que trouxeram da vida passada, para que agora, transformados, possam não só agregar, não só assimilar, mas possam viver, possam praticar esse novo de Deus, entre os quais está o amor de uns para com os outros. Então, o amor, com certeza, ele é algo desafiador. Com certeza, é algo desafiador. Como desvencilhar-se de tudo aquilo que alguém traz? E a palavra de Deus, ela é muito clara, através do perdão. Então, o amor, o ensino do amor, ele sempre deve estar unido ao ensino sobre perdão. Porque para poder amar pessoas com as quais o meu relacionamento está quebrado, eu preciso necessariamente liberar o perdão, ou preciso pedir perdão, porque o perdão justamente me libera para que eu possa agora entrar no novo nível de relacionamento com as pessoas. E eu diria que esse é um dos maiores desafios na igreja hoje. Como pastor, a gente lida com muitas pessoas, aconselha, orienta, e o que a gente percebe é que muitas pessoas têm sérios problemas com respeito ao relacionamento com pessoas. Há ódio, há rancor, há ressentimentos, há amarguras. Por quê? Porque no dia a dia há refregas, às vezes há situações que a pessoa não gosta, e quando não há um devido cuidado, de repente, o coração vai sendo tomado sutilmente por sentimentos que Deus desaprova. De repente, o ressentimento começa a entrar, de repente uma amargura começa a se instalar e, de repente, acaba no ódio. Como esse mandamento do amor é essencial e como é importante nós, como igreja, praticarmos o perdão para romper essas coisas erradas e velhas e poder reatar relacionamentos para que o nome do Senhor seja glorificado. E é interessante que aqui no texto, se você prestou atenção, diz aqui que na medida em que eu vou vivendo o mandamento do amor, as trevas vão se dissipando, porque a verdadeira luz começa a brilhar. João, ele diz que quando eu pratico o amor é como uma luz que começa a brilhar, e a luz começa a dissipar trevas. E é óbvio, você há de concordar comigo, quando a gente manifesta o verdadeiro amor, é óbvio que as trevas vão se dissipando, porque o amor, ele rompe barreiras, ele quebra obstáculos, e ele leva a reatar relacionamentos, a restabelecer a amizade, a comunhão com quem isso estava quebrado. E é o tremendo desafio que nós vivemos hoje no corpo de Cristo como igreja, nós cada vez mais praticarmos isso. Paulo, ele também fala aos Romanos, no capítulo 13, versículos 9 até 11, pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei
é o amor. E digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então o amor, ele é essencial, especialmente entendendo que a volta de Cristo está cada vez mais próxima. Portanto, é essencial que nós deixemos as obras das trevas e nos revistamos da verdadeira luz. O amor é uma arma da luz. E quando nós perdoamos, quando nós nos reconciliamos, nós vamos o quê? Vamos fazendo com que as trevas se dissipem e a luz do Senhor brilhe com cada vez maior intensidade. Resultado, o nome do Senhor que nós professamos vai ser cada vez mais engrandecido e exaltado, porque todos perceberão que é a presença do Senhor em nosso coração que nos leva a nós amarmos os irmãos, assim como a palavra de Deus nos ensina e recomenda. Mas João vai adiante e ele diz, quero ler os versículos 9 e 11. No versículo 9 ele diz, quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Versículo 11, mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meu Deus, que palavra forte! Que palavra importante, que palavra a ser considerada com muita seriedade por cada um de nós. Olha só, quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. De novo no 11, mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas. Uma afirmação. Qual a conclusão que a gente chega? Lastimavelmente, na igreja existem muitas pessoas que andam nas trevas. Não é triste isso? Por quê? Porque há muitas pessoas na igreja que odeiam o seu irmão. E João é muito claro, ele não faz rodeios. Ele diz com toda a franqueza que a pessoa que odeia o seu irmão está nas trevas. Não diz assim, é perigoso estar nas trevas. Quem sabe ou pode estar, não, ele diz está. Uma afirmação clara de que quem odeia está nas trevas. Por isso, a gente ousa dizer que há muitas pessoas que estão na igreja, mas que estão nas trevas. Por quê? Porque o seu coração é repleto de ódio, de rancor e de amargura. E é por isso que a gente precisa considerar com muito carinho e com muita atenção a palavra de Deus. Precisamos considerar, com certeza, com muito carinho, a palavra de Deus. Então, no versículo 11, que eu li a vocês, ele dá mais algumas orientações, ele apresenta o resultado de uma pessoa que tem ódio no coração. Ele diz que a pessoa que anda nas trevas, a pessoa que odeia, anda nas trevas. Você já tentou andar na escuridão? É muito difícil. Diz, não sabe para onde vai. É claro, quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Nós queremos ir para o céu. Nós queremos ir para a glória, para estarmos com o Senhor um dia. Mas se eu tenho ódio no coração, eu estou nas trevas e eu não sei para onde vou. Com certeza não vou achar o caminho certo, não vou achar o caminho reto, o caminho estabelecido pelo Senhor, pelo qual Ele deseja que eu caminhe. Por quê? Porque há trevas na minha vida
E essas trevas, elas precisam sair para que eu possa ver e possa andar na direção certa. Diz, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, João, é maravilhoso esse apóstolo, porque ele é muito claro, muito franco, ele é o grande apóstolo do amor, e aqui ele está desafiando os seus leitores a avaliar a sua vida, a pensar com muita seriedade nos sentimentos do seu coração, avaliar o seu relacionamento com os irmãos, para ver se não há ódio, ou para ver se não havia ódio e não havia rancor no coração de alguns deles. E ele tenta, né, fortalecer o seu apelo, exatamente dizendo isso, porque quem odeia o seu irmão, ele anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então ele é muito enfático. E é claro, essa palavra está registrada para nós hoje. E se era importante que os leitores de João avaliassem a sua vida, eu quero dizer para você que é fundamental que nós avaliemos a nossa vida hoje. Por quê? Porque infelizmente o rancor, o ressentimento e a amargura com muita facilidade se instalam no coração. Porque relacionar-se com pessoas às vezes é difícil. E às vezes nós estamos cercados de pessoas que de fato têm sérios problemas na sua vida e com muita facilidade elas nos ofendem, dizem coisas que não são boas e de repente nós somos afetados por isso. E de repente esses sentimentos começam a invadir o nosso coração. E o que é necessário fazer? Qual é o grande princípio que precisa sempre estar na nossa vida? Chama-se o perdão. Para que nós vençamos o ódio, o rancor, a amargura, ressentimentos, nós temos que ser pessoas que perdoam. E perdoar não é sentimento, perdoar é uma decisão que você toma por causa da palavra do Senhor. E é essencial que nós aprendamos a liberar perdão ou a pedir perdão quando somos nós que erramos contra alguém. Por quê? Porque o Senhor, Ele não quer que jamais se instale no nosso coração o ódio e o ressentimento e a amargura. Então nós precisamos necessariamente praticar o amor e também praticar o perdão. E a gente tem referências nas Escrituras que nos falam sobre a importância mais vital do perdão na nossa vida. Quando Jesus conclui a oração do Pai Nosso, quando ele acaba de ensinar o Pai Nosso, no versículo seguinte, o Pai Nosso termina no versículo 13, no versículo 14 de Mateus 6, Jesus diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, se o quê? Se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Agora, ouça o versículo 15. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Que palavra importante, que palavra a ser meditada logo depois da oração do Pai Nosso, o grande modelo de oração. Jesus diz: ei, vocês precisam aprender a perdoar, porque se vocês não perdoarem, vocês jamais serão perdoados pelo Pai. Por isso eu digo que infelizmente há muitas pessoas que até pedem perdão a Deus, mas não recebem, porque tem ódio no coração contra seus irmãos. E ainda um outro texto que está em Marcos no capítulo 11, onde está o grande ensinamento a respeito da fé. Lá no final
no versículo 25 de Marcos 11, diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Então Jesus é muito claro nos seus ensinamentos. O perdão é fundamental, porque o perdão, ele dá espaço para que o amor seja restaurado em nosso coração na direção daquelas pessoas com as quais nós tínhamos dificuldades. O perdão, ele reabre caminhos, ele reaproxima pessoas. E por isso, o perdão é essencial. E o ensino é tão forte que a palavra diz que se alguém não perdoar ao seu irmão, ele não será perdoado por Deus. O próprio João, no seu livro, diz que quem não ama a Deus, quem não ama o seu irmão, aliás, quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Muitos dizem, eu amo a Deus, mas odeio o irmão. É claro que essa pessoa não ama a Deus de verdade. Então, nós vemos aqui ensinamentos extremamente preciosos e importantes. E então, para concluir, o versículo 10 do nosso texto, 1 João 2, versículo 10, diz: quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Que coisa linda! Então, quem ama, ele permanece na luz. E é lá que nós temos que permanecer, queridos. É na luz do Senhor que nós temos que permanecer. Mas uma recomendação essencial para permanecer na luz é amar o irmão. É amar o irmão. É extremamente importante. E ele diz mais que aí nele não há nenhum tropeço. Jesus ensina que qualquer um que fizer tropeçar alguém que crê, melhor seria que se ele pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho. Quando eles moíam o trigo para fazer farinha, era uma pedra movendo sobre a outra, e essa a pedra de moinho, eles amarrem no pescoço e jogue essa pessoa no fundo do mar. E se você amar o seu próximo, você jamais será tropeço para qualquer pessoa. Você será um modelo, você será um exemplo, porque o seu relacionamento com as pessoas estará no nível que o Senhor Deus ensina na sua palavra. Então, eu creio que é um tema extremamente importante. João diz que é um velho mandamento, ele diz que é um novo mandamento, e ele ensina a importância e o valor deste mandamento na vida daqueles que se professam filhos de Deus. E para concluir, eu repito, hoje nós temos muitas dificuldades no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja, por causa do ódio, de rancor e de ressentimentos de uns contra os outros. A palavra de Deus, ela é rica e ela é farta em conselhos, nos orientando a nós nos desvencilharmos de tudo aquilo que rouba o verdadeiro amor do nosso coração na relação aos irmãos. Portanto, que o Espírito de Deus haja na sua vida, para que você não só medite sobre isso, mas se você precisa fazer conserto com alguém, se você precisa reconciliar-se com alguém com quem você está estremecido, eu aconselho, eu te desafio, procure essa pessoa, exerça o perdão, reconcilie-se. Para quê? Para que Jesus seja glorificado e novamente esse amor, ele seja fortalecido no seu interior e essa luz maravilhosa volte a brilhar dentro de você e você possa andar como filho de Deus em qualquer lugar, sabendo que a sua vida está em paz e que você está plenamente em comunhão com o Senhor, porque você está obedecendo e praticando princípios essenciais da palavra do Senhor. Deus
abençoe a cada um em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, porque eu creio que é um tema tão importante, um tema tão necessário, e é um problema, infelizmente, tão impregnado na igreja, problema de rancor, de ressentimentos, de ódio. E é preciso entrar na presença do Senhor para que Deus haja no coração de cada um, para que o amor seja restaurado, aquele amor que a palavra de Deus ensina, que o Senhor Jesus ensina e que é essencial para que nós estejamos em comunhão e andemos na luz. É preciso sair das trevas, é preciso sair da escuridão e é preciso vir para a luz, e para que isso ocorra é preciso reatar relacionamentos, liberar perdão, pedir perdão, para que o amor novamente venha, se derrame sobre as vidas e seja manifesto nos relacionamentos dentro da igreja, no corpo de Cristo. Se você está com uma área de dificuldade, coloque diante do Senhor, eu quero orar. Senhor Deus, com certeza o tema que nós abordamos é um dos mais importantes das Escrituras e é também um dos mais necessários, porque nós vivemos numa sociedade onde cada vez mais há rancor, onde cada vez mais há amargura, quando cada vez mais há ressentimentos, quando pessoas odeiam com um ódio ferrenho e triste. E às vezes nós vemos isso instalado no meio da igreja, no teu corpo, Senhor. Pai, eu quero orar em nome de Jesus. Eu não sei quem está conectado conosco, eu não sei quem está assistindo a este culto, Pai, mas tu sabes, tu conheces cada pessoa. E a minha oração é: Deus, derrama do teu Espírito, Deus, toca essas pessoas. Pai, se alguém tem problema nesta área, Pai, que não espere, Pai, que não retarde, ó Deus amado, a decisão de reconciliar-se, de dar os passos recomendados pelas Escrituras e, Senhor Deus, de fato procurar as pessoas com as quais o relacionamento está estremecido. Senhor Deus, liberar perdão, pedir perdão, e assim, Senhor, reacender o amor de um para com os outros, para que o nome de Jesus seja bendito e seja glorificado. Deus, no nome de Jesus, eu quero liberar a tua bênção, Pai, eu quero liberar a ação do Espírito Santo. Pai, eu quero orar que o Senhor trabalhe, Deus, no meio da tua igreja. Senhor Deus, que esse amor, que é o ensinamento tão importante, que é um mandamento, Deus, essencial, que este amor, ele possa ser buscado e ele possa ser, ó Deus, vivido pelos teus filhos e filhas, Pai, para que, ó Deus, um testemunho seja dado, assim como disse Jesus lá em João, capítulo 13, versículo 35, para que os outros vejam que vocês são meus discípulos. Pai, ajuda todos a poderem expressar que são discípulos pelo nível de amor no relacionamento de uns com os outros. Pai, eu já te agradeço pela obra do Senhor em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Eu ainda quero orar por pessoas que têm necessidades, que têm problemas. Com certeza Deus é um Deus que opera sinais e prodígios. Hoje eu ainda estava lendo um livro onde o autor comentava exatamente como Jesus se movia, ele ensinava, mas também milagres, sinais e prodígios o acompanhavam nesse seu ministério. E com certeza, esta ainda é a vontade do Senhor, de agir nas vidas, de fazer milagres, de fazer prodígios, de operar maravilhas. E se você tem alguma necessidade em alguma área da sua vida, seja qual for, pode ser saúde, pode ser família, pode ser finanças, pode ser relacionamentos, seja qual for, Deus é poderoso para lhe abençoar. Eu quero que você curve a sua cabeça, que você coloque nas mãos do Senhor essa necessidade e você creia que o Senhor é poderoso para estender a mão e para te dar uma grande vitória. Senhor Deus, eu creio sim que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E aqui nesta palavra diz que o Senhor é aquele que opera sinais, prodígios e maravilhas. E o Senhor é aquele que prometeu que esses sinais seguiriam aqueles que crescem.
Senhor, por isso eu quero colocar cada pessoa que está conectada conosco nesta hora na tua presença. Pai, que os enfermos sejam curados em nome do Senhor. Pai, que tu estendas a tua mão de graça e poder. Pai, faça o milagre em nome de Jesus, que essa enfermidade saia em nome de Jesus. Senhor, abençoa famílias. Vemos o diabo cada vez mais atacando famílias, cada vez mais tentando separar casamentos, cada vez mais colocando pais contra filhos, filhos contra pais. Senhor, eu quero orar em nome de Jesus, que o Senhor estanque esse mal das famílias e que o Senhor libere bênção, Pai, para que haja reconciliação, que as famílias sejam restauradas e a prática do verdadeiro amor seja uma tônica em cada lar, em cada família. Eu oro, Deus, faça este milagre nos lares em nome de Jesus. Senhor Deus, se alguém tem problemas de insônia, Pai, se alguém sofre de ansiedade, se alguém tem depressão, Senhor, eu quero orar em nome de Jesus. Tu és o príncipe da paz, tu és aquele que tem um bálsamo para liberar sobre as vidas, Pai, para que o interior das pessoas seja ajustado, as emoções, os sentimentos sejam reequilibrados pela ação do Espírito Santo e as pessoas possam superar todas essas questões e ter uma vida realmente de paz, de alegria e de abundância. Senhor, todas as necessidades estão em tuas mãos. Pai, e pela fé, eu já te dou graças, porque eu creio que tu és o Deus de milagres. E quando se ora e se crê, os milagres se consumam para a glória e louvor do teu nome e para a alegria daqueles que exercem confiança no Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, o nosso final de semana é o fim de semana da ceia, portanto, sexta-feira, nós temos o dia de mobilização, começamos às 8 horas da manhã com um culto de louvor e adoração, depois nós temos intercessão até às 16 horas. Às 16 horas, nós começamos turnos de adoração até às 20 horas. E às 20 horas, nós encerramos o dia com um grande culto de milagres e de maravilhas. Convido você a estar nesse dia, em algum período, mas convido você especialmente para estar à noite no culto, para você receber de Deus aquilo que Deus tem para a sua vida. No sábado, tem a junção jovem, o jovem se reúne, venha, participe, seja abençoado. E no domingo, 2 cultos de ceia, às 9 horas da manhã e às 19 horas, creio verdadeiramente que Deus estará presente, que Deus se manifestará e que coisas lindas e preciosas o Senhor realizará em cada vida. Portanto, programe-se, esteja presente e seja abençoado. Obrigado por você ter participado conosco deste culto. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida e a sua família.